Boa tarde a todos que nos acompanham em Angola, bom dia àqueles que nos acompanham no Brasil e boa noite no Japão. Nesse preciso momento, nós vamos tratar o nosso assunto, que é tipo de pregações nas igrejas reformadas, nesse nosso encontro teológico sobre a fé reformada. O nosso convidado é o reverendo Daniel Charles Gomes, irmão mais novo do reverendo Davi Charles Gomes, que é o chanceler da Universidade Mackenzie, que é o nosso reitor, e o professor Daniel Charles Gomes é professor na Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Ele é mestre em teologia, com ênfase no Antigo Testamento, pelo Trinity Theological Seminary. Ele é bacharel em Direito na Universidade Brás Cubas, doutor em homilético PhD em Tokyo Christian University, no Japão, e atualmente ele serve na Igreja Presbiteriana de Cristo, é vida no Japão como pastor missionário, filiado à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, autárquica missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil. O professor, ele é casado e tem 2 filhos. O nosso estudo é tipos de pregações para as igrejas reformadas. Seja bem-vindo, pastor. Para nós é um grande prazer. Vocês que estão lá por detrás do oceano, que estão no outro hemisfério, nós estamos no hemisfério sul. Então, desejamos boa-vinda ao professor e pedimos ao professor, antes de entrar no assunto, nos levar a Deus em oração. Tá certo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tudo o que tens feito por nós através da história. Te louvamos, ó Pai, pela salvação em Cristo que nos torna irmãos, que nos une aos heróis do Antigo Testamento, que nos une àqueles que formaram a primeira igreja, que nos une a todos os crentes no mundo, presente, passado, futuro. Nós te louvamos por isso. Quero te agradecer, ó Pai, porque temos essa tecnologia onde, de um lado do mundo para o outro lado, podemos propagar as boas novas do Evangelho, podemos fortalecer a igreja, proporcionando ensino, compartilhando experiências, chorando juntos, louvando juntos. E eu te agradeço por esse momento em que me sinto muito honrado por poder trazer um pouco da tua palavra e de como manusear a tua palavra e como expor a tua palavra, pois não há nada mais doce e mais suave do que a tua lei, ó Pai. Ela nos renova a alma. Sê conosco, então, nesse momento, que seja agradável a ti e que seja causador de alegrias para os que te amam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, professor. É um prazer, realmente. Hoje é um grande problema que nós observamos em algumas igrejas, principalmente aqueles que não são de tradição reformada. Nós, congregacionais e presbiterianos, somos de uma só família, e os batistas da linha calvinista. Então, o professor pode nos explicar quais são os tipos de pregações para as igrejas reformadas? Muito bem. Para a gente identificar a situação de diferentes estilos de pregação, e vamos nos ater à terminologia de tipo de pregação, vamos transformar para estilo de pregação. Porque os tipos de pregação, eles vão lidar com uma terminologia que é importante para o estudo da pregação, que é o estudo da tipologia, né? Okay. Então, quando a gente fala sobre estilos de pregação, e hoje em dia
nós estamos vivendo uma proliferação, um espalhar muito forte da reforma. Junto com as ondas da reforma, o nosso inimigo, príncipe desse mundo, ele também insere falsas informações ou fake news da reforma. Então, às vezes, nós temos uma caricatura do que é reformado, apresentado como se fosse reforma. E aí pessoas pegam raiva, porque é falsificado. E a falsificação, ela é parecida, como quando a gente fala sobre falsificação de dinheiro, de moeda, quando a gente fala de falsificação de produtos, a falsificação ela precisa ter itens que se assemelham à verdade. Amém? Então, é uma artimanha do nosso inimigo falsificar a pregação. E hoje, dentro de muitas igrejas, o segmento evangelicalista, do segmento histórico, tem perdido o chão a essa falsificação. Tá? Então, na Reforma Protestante, o brado da Reforma de sola scriptura é porque realmente a igreja já vinha sentindo uma deformação, porque ela não era verdadeira. E para a gente identificar isso, a gente precisaria ir para os primórdios da história. Se lembrarmos da história de Deus com o seu povo, no Antigo Testamento, primeiramente com os patriarcas, depois levando à escravidão, onde o povo se forma como nação, e ele passa pelo embrião do deserto, ele passa pelo útero do deserto, desenvolvendo de uma nação embrionária, assume a terra prometida, passa pelo tempo dos juízes, e aí começa... Eles faziam tudo como julgavam cada um seu coração. Aí veio a necessidade de rei. O povo pediu um rei. Samuel relutantemente deu um rei a eles. Veio, então, o período da monarquia, onde houve um ciclo de pecado e profecias de punição. Aí veio a primeira reforma. A primeira reforma debaixo de Josias. Que Josias era um homem reto, ele descobriu a lei do Senhor na reforma. Então, quando o brado da reforma do século XVI foi a redescoberta da Escritura. Foi a mesma coisa que aconteceu com Josias. Nós aprendemos no Novo Testamento que a Bíblia ela precisa ser, ela é a palavra de Deus, e ela precisa ser exposta com duas finalidades. Primeiramente, identificarmos o que a Bíblia diz. Para isso, nós perguntamos o que ela disse para os seus ouvintes originais. Qual era o contexto? Havia um contexto local que aquele passo da Escritura se referia. Da mesma forma, sendo eterna a palavra de Deus, havia um contexto a que aquela escritura se referia, o que a gente chama de contexto remoto. Ao mesmo tempo, por ser revelação de Deus, e quando a gente fala sobre escritura sendo revelação, nós precisamos entender que o ato da criação e o ato da revelação de Deus, eles são a ponte entre a imanência de Deus, que é Deus conosco, e a transcendência de Deus, que é Deus etéreo e distante. No ato da criação e da revelação em Cristo, nós temos a Escritura que nos apresenta. Então, com isso em mente, ela vai apontar para um momento do escatom. Haverá um contexto escatológico. E quando a gente fala de contexto escatológico, todo mundo pensa em Apocalipse. Realmente. Todo mundo pensa em Daniel.
Daniel 12, Apocalipse, isso é escatologia. Mas falta-nos olhar que a escatologia começa quando? A escatologia começa em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro se levanta e diz: isso é o que Joel falou. Então, a escatologia não começa no Apocalipse. O reino de Deus é chegado na terra e o Espírito Santo é derramado. Então, a Bíblia vai ter o primeiro contexto local, segundo contexto remoto e o terceiro escatológico, que ele aponta para a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E aqui eu não quero entrar no mérito de como e quando isso vai acontecer. Isso é matéria para uma outra aula. Mas realmente, quando a gente fala sobre pregação, a pregação precisa ser necessariamente a exposição do que o texto diz, descobrirmos o que o texto diz nesses três contextos, e aí temos uma conclusão que é o que o texto exige de nós. E toda a pregação, ela vai ter, se é pregação de Deus, as boas novas do Evangelho, elas incluem um único assunto. Se você olhar no Antigo Testamento e no Novo, é a mesma mensagem que se resume numa palavra: arrependei-vos. Se resume numa frase: por que arrepender? Porque o reino de Deus é chegado. Então, toda a pregação terá necessariamente esse conteúdo. Aí, o grande problema é que na difusão do evangelho, muitos, se esquecendo da escritura, começaram a criar uma diferenciação de mensagem. Uma mensagem que apela para o seu público. Nós não temos mais... perdeu-se a função de pregar o arrependimento e passou-se a função de buscar almas. E esse é um equívoco. A nossa função não é ganhar almas. Sim. Foi Jesus que conquistou as almas dadas a ele antes da fundação do mundo. Do mundo, realmente, realmente. A nossa função é proclamar e garimpar os eleitos de Deus. Então, a mensagem, ela precisa ser necessariamente uma mensagem de arrependimento. Mas não só de arrependimento, não apenas de arrependimento, de uma conversão e uma entrega ao Espírito Santo, mas de uma constante entrega. Então, aí a gente fala de estilos de pregação. A título de ensinos, a título de seminário, os professores ensinam como dissecar o texto bíblico. E eles usam as expressões de um sermão tópico, um sermão temático, alguém pode falar um sermão expositivo, um sermão evangelístico, e você pode dar o nome que for ao seu sermão, mas no fundo, todos eles, se você está expondo a palavra de Deus, você precisa ter um tópico, porque você descobre naquele texto um tópico. E você precisa ter um tema. Como que um texto não vai ter um tema? E você precisa apresentar as boas novas. Então, como que um sermão pode não ser evangelístico? Ele precisa ter todos esses. Quando os professores do seminário vão ensinar a pregar, eles ensinam como garimpar essas coisas. Só que os alunos aprendem errado. E os alunos falam, eu vou pregar desse jeito. Eu vou pregar desse jeito. E fazem uma escolha. Quando a pregação deveria ser uma única. Onde você expõe um texto dizendo tudo o que ele diz. Não pode esconder nada.
Ok. E trazendo a pessoa, usando do convencimento que passa por diversas áreas. Então, o preparo do sermão, ele precisa de algumas ferramentas para o preparo do sermão. Primeiramente, identificar o que o texto diz e o que ele exige, como eu comecei a falar. Isso é na teologia exegética. O texto ali por si só. E isso vai apresentar alguns problemas. Porque você vai ter que identificar algumas coisas que talvez não estejam sendo descritas somente ali. Você vai precisar do apoio de outras escrituras, porque existem referências àquilo. Então, vejamos Moisés, por exemplo. Moisés, autor do Pentateuco, nós temos em nossa mente que Moisés escreveu numa linha corrente o Pentateuco. E eu tenho o pensamento de que não. Moisés escreveu todos os livros meio que ao mesmo tempo. Então, de repente, Moisés acorda pela manhã e levanta e pensa: o que eu vou fazer hoje? Vamos falar com Deus. E aí alguém traz um problema para Moisés. Isso é uma elucubração apenas. E alguém fala: Moisés, o boi de fulano de tal entrou no campo do outro e morreu. Como nós vamos julgar isso? Então Moisés tem um problema local a lidar. Ao mesmo tempo, ele busca do Senhor a revelação a respeito do que fazer com isso. E ele pega e conta uma história dos patriarcas do que aconteceu, que diz respeito a isso. E depois mais tarde, ele volta a esse assunto e ele usa como exemplo para escrever outra coisa. Então a Bíblia está cheia de referências que precisam ser identificadas dentro da própria Bíblia. Ok. Esse foi o estilo de Pedro. Pedro, quando viu as línguas descendo e o povo julgando errado, achando que eles estavam bêbados, ele falou: não, isso que está acontecendo é a resposta, é o que Joel falou que aconteceria nos últimos tempos. Realmente. Então há uma referência. Então a pregação, ela não tem como ser apenas uma coisa. A pregação deve ser levada mais a sério e não ser um apelo emocional, mas ela deve mexer com as emoções. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Então, ela tem esse efeito, mas ela não pode ser manipuladora. Quando falamos de manipulação, é pôr a mão para mexer alguma coisa. Nós temos de apresentar a mão do Espírito de Deus e esperar que ele mexa. A pregação, ela tem apenas 2 resultados: bênção ou maldição. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Realmente. Nunca um pregador pode falar: não adiantou eu pregar. Quer creiam, quer não creiam, saberão que houve um profeta no meio deles. Amém. Então, a pregação, ela precisa partir da exegese. Depois da exegese, ela passa para o próximo ponto, que é a teologia bíblica. Como ela se compara com o restante da Bíblia. Isso vai exigir muito mais do expositor, porque ele não vai ter de fazer só a exegese de um texto, ele vai ter de fazer muitas exegeses. No Antigo e no Novo. Todos os textos bíblicos se classificam por sua cristologia. Você precisa identificar o fechamento de um texto, o que a gente chama de perícope, onde ele apresentar as 4 categorias da nossa visão. Onde nós vamos ver a criação perfeita, a queda total, onde nós vamos ver o processo de redenção e onde nós vamos ter a esperança da glória. Criação, queda, redenção e glória. Isso através de Jesus. E cada texto da Bíblia, ele pode ser esticado. Eu gosto muito de um termo que Verne Poitras usa no livro Teologia Sinfônica.
Ele fala que os termos eles podem ser esticados. Não é dizer que eles podem ser contorcidos, mas eles podem nos dar a visão do Antigo Testamento num lugar do Antigo Testamento e uma alusão ao Novo Testamento. O contrário disso é alegorizar. O contrário disso é você pegar e falar, isso é isso. Não. O certo é pegar onde aponta e como aquele apontamento tem o suprimento de Cristo Jesus para a sua glória. Ok. Então, quando a gente fala de estilos de pregação, os estilos podem ser mudados de acordo com a audiência. Sim, professor, será que realmente tem se levantado muitas situações, apesar que a pregação expositiva, há sermão expositivo. Então, professor, será que é correto quem faz sermões temáticos e tópicos? Será que o correto é mais o sermão expositivo, não tópico e temático? O correto é que toda mensagem precisa ser expositiva. Amém, amém, amém. Toda mensagem precisa expor o texto. Eu montei em cima de uma forma de pensamento que eu vi do meu pai, ele aplicando ao aconselhamento, e eu aplico à pregação. No aconselhamento, e essa é a palavra de Jay Adams, muitas vezes a pessoa pensa que o aconselhamento é um passeio no parque da psicologia. Que o aconselhamento talvez seja uma cristianização da psicoterapia. Da mesma forma, alguns vão pensar que a exposição, a pregação expositiva seja uma longa caminhada por um deserto árido de palavras sem sentido. Ou então, de uma indução emocional e motivacional que faça a pessoa mudar de atitude. E a função da pregação, ela é única, ela não pode ser diferente. Ela é a apresentação da glória de Jesus. A pregação tem essa função. Então, a pregação ela é expositiva, ela não tem como não ser expositiva. Se ela não expuser o que o texto diz, sai correndo dessa igreja. Mais santa ou menos santa, ela já está no caminho para virar a sinagoga de Satanás. Então, a pregação, ela é expositiva. O sermão, a diferenciação de pregação, é que a pregação é onde você arremata e aquilo que era acostumado ser colocado como éditos. Como alguém que prega num quadro as notícias. A pregação tem esse sentido. Mas os sermões são fazer o sentido desses éditos. Então, a pregação, e a gente usa, são termos intercambiáveis. A pregação tópica não é simplesmente a gente pegar um tópico e ver o que a Bíblia diz sobre isso. Isso o computador faz. O Google faz. A gente põe a palavra e ele dá para a gente o texto. Realmente. A pregação não é isso. Mas ela tem um tópico. Você pode pegar e dizer, este texto fala a respeito de administração. Este texto fala a respeito de bem-estar. Esse texto fala a respeito de rebelião. Esse texto fala a respeito do... Você pode ter um tópico.
Mas o tópico... Porque mesmo usando, como diz aqui o pastor, a Google realmente pode apresentar, falar sobre a fé. É isso. Ele vai partir de Abraão, vai até o Éden, até pode ir até o Éden, vai Noé, vai Abraão, vai Moisés, mas os contextos são diferentes. Sim. E quando nós vamos apresentar a pregação, ela não pode ser interpessoal. Olha, hoje, glória a Deus pela internet. Eu creio que a internet hoje faz o papel que a prensa de Gutenberg fez para a reforma. Amém. Livros tinham de ser manuscritos, depois eles puderam ser impressos. Sim. Juntamente com excelentes escritos, veio muito lixo também. É mesmo. Da mesma forma que hoje, excelentes pregações que foram feitas para um rebanho específico, elas podem ser mal aplicadas para uma pessoa rebelde do outro lado do mundo que não sabe qual é o contexto daquela pregação. Realmente. A pregação, ela é da reunião da igreja. Ela é das ovelhas que se alimentam ali. É da ovelha que você sente o cheiro da ovelha. O pastor já começa a pegar aquele cheiro da ovelha. Essa é a pregação. Nós podemos usufruir e aprender algumas coisas, mas eu não posso esperar que o pastor de Angola seja o ministro do sacramento e da palavra para o meu rebanho. Do mesmo jeito que em Angola, vocês não podem esperar que eu ministre o sacramento e a palavra à distância. A igreja é o ajuntamento. Então, na pregação, ela precisa ser pessoal. Ela precisa ser pessoal, dizendo aquilo que nossos olhos viram, aquilo que nós tocamos. E ela é transmitida para o rebanho local. Então, ele tem um tópico, dentro desse tópico ele tem um tema, e esse tema pode ser uma linha mestra, e você pode falar muito a respeito de Jesus, mas você pode estar não apresentando Jesus. É como eu te falar de uma comida que você nunca vai sentir o gosto. Sim, professor, realmente é quase alguém pregando, dizer que olha, Jesus morreu. Esse é um contexto histórico. Mas você tem que apresentar um contexto doutrinário. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Então você vai apresentar já ali a doutrina. Assim, não, Jesus morreu. Não, isso é histórico, isso não tem nada. Então, o sermão expositivo, ele precisa também de um ponto teológico. Realmente. Uma amarração teológica. Não pode ser apenas doces verdades da Bíblia. Como que eu vou usar essas verdades para a minha vivência hoje? Como que eu vou me aproximar? Como que eu serei aproximado a Deus por conhecer essa verdade? Então, ele é uma afirmação teológica também. Sim. Eu me lembro, eu viajei com alguns pastores da África do Sul. E eles foram a uma igreja, e o pregador daquela igreja, depois de ter pregado, chegou para eles e falou: o que vocês acharam do meu sermão? E essa é uma pergunta que nunca se faz, mas eu faço também. E eles ficaram meio envergonhados, encabulados. Eles falaram: olha, já que você perguntou, eu vou dizer, você falou muito sobre Jesus, mas você não pregou Jesus. É mesmo. E o exemplo que eu chego mais a apresentar é esse, o da comida. Você pode falar a respeito de uma comida, mas a função do pregador é fazer com que a pessoa sinta o gosto ao ouvir aquela comida. Que ele possa sentir o gosto e saber o que ela proporciona.
mesmo, corpo dele. Então a pregação ela deve produzir ou repulsa, e quando ela produzir a repulsa, o pregador deve dar graças a Deus. Ok. E ela deve produzir arrependimento. E quando isso acontecer, arrependimento traz alegria. Se um povo que por mim que se chama pelo meu nome, com fé, se humilhar e orar, eis que o meu Espírito os visitará e eu sararei as suas feridas. E deixarei sobre eles a minha alegria. Então, nós temos esses itens que precisam ser levados em conta. Precisa ser tópico, ele precisa ser temático, tá? Mas em todo o tempo ele precisa trazer também a novidade de vida do Evangelho, e ele se torna, então, sintópico. Vamos quebrar a palavra. Sim de conjunto, todos, e tópico. Ele vai abranger todos os tópicos de um texto. É a exposição. Então ele precisa. Eu uso o meu estilo com a minha igreja. Quando eu prego em outras igrejas, eu prego diferente. A minha igreja acostumada, eu uso 4, 5, 3 textos, onde eu vou intercalando esses textos para trazer a mensagem que o meu povo precisa ouvir. Amém. E quando eu vou pregar em outros apriscos, em outras igrejas, que às vezes não estão acostumadas, aí então eu me atenho a um texto e apenas fazendo a citação de uma amarração. Mas a exposição, ela se dá assim. Ela parte da exegese, passa pela teologia bíblica, mas ela precisa ser aprumada ou ela precisa ser desafiada por uma teologia sistemática, confessional. Sim. Sim, então, sim. Imagina que você está construindo uma parede. Você põe alicerces. Esse alicerce é a exegese. É a Bíblia. Aí você começa a pôr as pedras. Você começa a pôr o bloco, o cimento, e finalmente você dá um acabamento. Esse acabamento precisa ser medido. A nossa medida é confessional. Porque nós podemos examinar se a gente está falando besteira, a base da história. E nós vamos olhar na história onde aquele texto se aplicou também. Então você passa da teologia exegética, teologia bíblica, para a sistemática, para a teologia histórica. Aí você tem o texto. A partir de expor o texto, você vai começar com as próximas perguntas. Você vai utilizar da apologética. Sim. Como que e apologética, ela não é para ganhar argumentos. Apologética é para ganhar o coração. Defesa da fé. Então, mas é defesa da fé no sentido não que a fé precisa ser defendida. Mas não é porque a própria fé é o dom de Deus. Não é para ela ser, não é para eu ganhar a discussão, é para eu ganhar teu coração. Sim. Tá? Então, na apologética, eu preciso conhecer quem você é. Sim. Mas mais ainda eu preciso conhecer quem Deus é. E o nosso ponto em comum, ele será Deus. Aceitação ou não. Depois disso, a gente passa, então, para a confecção da mensagem. É onde o pastor conhece o rebanho e sabe onde ele precisa aplicar aquilo. E esse momento pessoal, ele surge do aconselhamento. E do aconselhamento, o pastor, então, vem e ele alimenta o rebanho com as vitaminas que ele precisa para ter uma dieta bem balanceada. E o pastor falou de uma coisa muito importante,
no começo, quando disse que a missão de um pregador, do servo do Senhor, é apenas lançar a mensagem. Uhum. Não é preocupar-se como é que essa mensagem vai produzir o fruto de arrependimento. Essa responsabilidade é de Deus. Como na carta aos Coríntios, né? Ele diz que não, Apolo plantou, Paulo regou, mas que deu crescimento. Mas muitos pregadores, às vezes, não entendem isso, professor. Muitos não entendem. Eles querem ser agradados. Sim. Mas esse problema é onde, às vezes, nós nos enganamos muito e confundimos qual é o nosso sucesso. Ok. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi de um violinista que foi tocar e, ao término da sua apresentação, ele saiu muito bravo. E veio o seu auxiliar e falou: por que você está bravo? Ele falou: porque eu errei 3 notas. Ok. E ele falou: mas o povo não percebeu isso. E eles estão lá te aplaudindo. E ele falou: mas o meu primeiro professor de música estava lá e ele ouviu a nota errada e ele não me aplaudiu. Então, o pregador, ele não tem de olhar para o professor, ele tem de olhar para Deus. Ele tem que buscar agradar a Deus na sua mensagem. Ele tem aquele momento, como o lutador que tem 15 rounds para ganhar a luta. O pregador tem aquele momento para trazer a mensagem de Deus. E ele precisa tomar muito cuidado que a mensagem seja de Deus, que ele esteja expondo o que a Bíblia eterna disse e exige de nós. Por isso não tem lugar para alegoria. Porque a alegoria é quando o pregador insere no texto o que o texto nunca disse. É mesmo. O que é chamado de exegese. Apesar que muitos usam a alegoria de origem, né? Um grande teólogo, vamos dar. Mas a alegoria deles, muita gente se admirava com isso. E muita gente usa até hoje. Sim. É mesmo. Eu vou contar um segredo para encher para a igreja encher bastante. Prega a alegoria. Agora, para você ter um rebanho forte, para você enxugar a lágrima da tua ovelha, exponha a Bíblia. É mesmo isso. Não adianta você ter um rebanho grande e doente. É mesmo. Sim, porque realmente as pessoas estão preocupadas mais com... As pessoas estão mais preocupadas com o imediatismo. Sim. Não esperarem no tempo do Senhor. E eles se esqueceram que nós estamos numa seara que é alheia. Nós somos apenas trabalhadores. Sim. E realmente o começo é difícil. Nós, quando pregamos a verdade, isso vai criar problema. Mas depois de um tempo eles vão dar conta que aquela igreja é séria, porque ela é fiel às escrituras. E é melhor. E é muito melhor. E aí nos leva à próxima teologia. A próxima, que é a teologia poimênica. Ok, sim, poimênica, sim. Como que o pastor vai agir? Saber onde falar e saber onde ficar quieto. O pastor precisa visitar uma casa onde acabou de nascer uma criança. E daqui meia hora enterrar outra. Ok. E daqui a pouco ouvir de uma irmã que vem sofrendo muito. E daqui a pouco parabenizar o jovem que acabou de passar na faculdade. Essa atitude ministerial de saber distribuir como fiel dispenseiro da palavra é a poimênica. Ok, sim. Então, o púlpito, ele se torna o local da proclamação de que nós fomos criados perfeitos, caímos,
como consequência da queda, éramos inimigos de Deus, mas Jesus veio para nos fazer a paz. Ok. Agora, a grande questão é que nós não temos necessidade de salvação. Ok. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Nós temos que criar vergonha na cara e agora viver a função da nossa salvação. Esse é o grande problema. Nós não pregamos para salvar o mundo, nós pregamos para que o mundo seja alegre. Porque quem salva o mundo. A pregação e o pastorado, ele deve ser para amenizar o sofrimento da ovelhinha, para fazer com que o triste se alegre, né? Então, a pregação tem essa função. Então, eu quero reforçar. Sim. Não é uma escolha que eu faço. Eu vou pregar tópico, eu vou pregar um todo. Ele precisa ter uma multiperspectiva. E ele precisa partir do que o texto diz. Então, dessa forma, é algo que, por muitos anos, bons e maus pregadores têm se apegado ao título pregação expositiva, mas não têm sabido fazê-la corretamente. Porque a finalidade deles é a autopromoção. E isso vai transformar até mesmo o pregador que não é tão estudioso, que não é tão conhecedor, vai torná-lo eficiente se ele tiver a intenção de mostrar Cristo e não de mostrar a si mesmo. Se a preocupação é da glória de Cristo e não com o número de gente na igreja, não é o número de curtidas que recebe no vídeo, não é o número de compartilhamentos, mas fui fiel à glória de Deus? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Está conosco realmente o professor Daniel Charles Gomes, que é missionário, de momento, lá no continente asiático, especificamente em Japão, onde está a exercer o seu ministério. E hoje ele está a falar conosco sobre tipos de pregações para as igrejas reformadas. Professor, eu quero voltar ainda ao século XVI e XVII. Sim. Calvino fazia as pregações quase semanalmente. E ele é um dos melhores expositores que nós temos. Quase não é possível ser um pastor reformado se não conhecer as pregações de Calvino, Teodoro de Beza, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, que já é no século XVII e XVIII. E quais são os critérios que nós devemos usar? Porque é preciso uma preparação, professor. Certo. Porque hoje nós encontramos pregadores que não preparam um sermão, leva a sua Bíblia, chega no púlpito, ele abre, fala aquilo que já está na cabeça dele, coloca de parte as escrituras, pondo as suas ideias. Eu não sei se isso é pregação, professor. Não é pregação. Não é pregação. E eu vou... Alguns amigos, alguns colegas até dizem que tem o seu valor. E eu digo que não. São inimigos da igreja. São inimigos da igreja. Você confiaria um tratamento médico a um médico que não se preparou? Não está bem informado. Aí mesmo, ninguém. Não. Agora, se você está no meio do mato e precisa ser tratado e você não tem um médico, mas você tem um amigo, você deixa o amigo fazer porque você não tem escolha. Quando nós olhamos para Calvino, Teodoro de Beza, quando nós olhamos para você citou Spurgeon,
George Whitefield, sim. Nós temos um grande leque de excelentes oradores. E há uma diferença entre um bom orador e um bom pregador. Calvino era um bom pregador. Ele era o melhor expositor. Spurgeon, que foi chamado o príncipe dos pregadores, ele realmente traz à vida o texto bíblico. Sim. Algumas conclusões de Spurgeon, como também algumas conclusões de Calvino, hoje nós descobrimos que talvez eu não posso ser 100% ninguém. Ok. É claro que esses homens eu admiro muito, mas maior do que eles foi Paulo. E Paulo dizia que ele era um pecador. Sim. É mesmo. Paulo era inspirado e naquilo que ficou registrado na Bíblia, inerrante. O Espírito preservou. Mas quando nós olhamos para pregadores, nós vamos ver que eles foram realmente muito abençoados por Deus, mas essa bênção veio em forma de submissão à palavra. É mesmo. João Calvino gostava de pregar usando a metodologia de continuar o texto bíblico, expondo ponto a ponto. Tá? Algumas pessoas pensam que, e esse é um grande erro, enorme, de que a pregação expositiva seja uma análise sintática. De dizer, palavra tal, primeira pessoa do singular, verbo e tal. Palavra tal, isso quer dizer isso. Palavra tal. Não, isso faz parte do preparo para a pregação. A análise sintática faz parte do preparo. Nós nos preparamos com ela para descobrir o verdadeiro, o que o texto diz. E ela deve ser contínua de uma forma que a igreja aproveite sem deixar escapar nada. Não existe nenhum versículo na Bíblia que não seja importante. Então, Calvino usou dessa forma de pregar lecto contínuo, onde ele ensinava continuamente. Outros pastores utilizavam de uma fórmula de pregação diferenciada, uma oratória diferente, uma prédica diferente, um estilo de argumentação. E essa diferença de estilos de argumentação, ela deve ser moldada para o ouvinte, elevando o ouvinte à compreensão da Sagrada Escritura. Não sei se estamos aí ainda. Está congelado. Mas continuando, dizendo, a forma que esses homens modificaram o nosso mundo atual, eles nos dão realmente uma linha a seguir, mas eu não vejo que tentar usar o estilo que foi usado para um momento hoje seja o mais efetivo. Existem formas de argumentar. Muitos anos atrás, estávamos na casa, com licença um minuto, tomar uma água. Estávamos na casa de uns amigos e uma criança lá, eu era adolescente, a criança bem mais nova, estávamos brincando de luta e ele se machucou. Começou a chorar.
e realmente fazer uma cena muito, muito grande. Eu cheguei ali e pedi desculpas para ele. E eu dizia, me desculpa, me desculpa. E cada vez que eu dizia as palavras me desculpa, ele chorava mais alto. Até que meu pai me chamou de lado e falou, não diga me desculpa. Diga a ele que você não teve a intenção. E assim eu fiz. Eu cheguei para ele e disse... Primeiro eu não ouvi meu pai, eu falei, me desculpa novamente. Aí ele falou, meu pai me corrigiu e disse, diga a ele que você não teve a intenção. E no minuto que eu falei, eu não tive a intenção, ele parou de chorar. E interessante foi que meu pai já havia descoberto a palavra que mexia com ele, por observar na casa. Ele percebeu que não adiantava dizer desculpa. Você tinha de dizer que não teve a intenção. Então, parte da pregação é conhecer também o seu rebanho. Você precisa apelar para eles. Você precisa falar ao coração deles. Então, quando nós olhamos para os pregadores na história, homens de Deus que expuseram a palavra, é necessário que a gente entenda que se eu chegar e tentar pregar como Calvino pregou hoje, ninguém vai sentar para me ouvir. Se eu tentar usar as argumentações de Spurgeon, poucas pessoas serão movidas. Então, tarefa do pregador hoje não é pregar o que o povo quer ouvir, mas é descobrir quais são as palavras que eles devem ouvir. Então, uma boa sugestão é, sim, pregar a Bíblia continuamente. Para, dessa forma, você passe por todos. Agora, isso pode se tornar muito maçante. Um amigo meu passou 4 anos pregando na primeira carta de Pedro. Na primeira carta. E é válido isso, sim. Mas eu acho que nós podemos aproveitar um pouco mais e fazer uma exposição que una textos que dizem a mesma coisa e a gente possa vir a essa exposição. Então, eu faço um léxico contínuo, eu prego em séries, mas essas séries elas sempre vão trazer um pedaço da lei, um pedaço dos profetas, Salmos, os evangelhos e as cartas das igrejas. 5 itens que eu vou trazer à baila para expor Jesus Cristo, como ele nos chama da cruz, como ele nos chama de um túmulo vazio e como ele nos chama do alto de uma montanha subindo aos céus, nos causando esperança. Ok. Muito obrigado, professor. Realmente, a pregação é a chave das igrejas. Quando não há pregação, a igreja há um grande vazio. Falhou o som um pouco. Enquanto você vê isso, eu vou falando um pouco. Talvez, eu não sei se estou sendo transmitido, mas como o irmão estava dizendo, quando falta a pregação, a igreja passa a experimentar um grande vazio. E esse é o problema. Quando ela experimenta o grande vazio, quando ela não ouve a voz de Deus, ela tenta reproduzir a voz de Deus. Vamos ao livro de Samuel, o segundo livro de Samuel. Lembra quando Saul presta um sacrifício que ele não podia prestar? Sim. É mesmo. Deus não falava mais com ele. Ele estava querendo ouvir e depois ele vem e ele conclama o espírito
que se assemelhava a Samuel, porque Deus não falava com ele. Quando uma igreja não ouve a voz de Deus pela pregação, ela vai tentar substituir por música, e a música não vai ser suficiente, ela vai pôr dança, e a dança não vai ser suficiente, ela vai pôr profecias, e a profecia não vai ser suficiente, ela vai tentar pôr ação social, e a ação social não vai ser suficiente, a igreja vai sentir um grande vazio, e ela vai passar a adorar ídolos que não falam ao coração. Ok. Então, quando não há pregação expositiva, a igreja inicia um processo de inanição, inicia um processo de não alimentação que vai levar à morte. Ela vai levar à morte de indivíduos que, como crerão se não houver quem pregue? Amém. Como que os nossos filhos e netos vão crer em Cristo se não houver quem pregue? Então, a pregação é de suma importância. A pregação, ela é o ponto máximo do culto. E quando ela é falha, a igreja sente a necessidade de fazer outras coisas. Ela sente até a necessidade de crescer. Quando falha a pregação, a igreja fala, mas a gente tem tão pouca gente. Mas quando a pregação é boa, a família fala, somos poucos, mas somos melhores. Esse é um conceito, me foge agora a palavra em português, para conceit. Conceit é o orgulho dos puritanos. Aquilo que os diferenciava dos outros é porque eles diziam, nós somos aqueles que são responsáveis pela palavra. Nós somos aqueles que trouxeram ao rei a palavra escondida. Muito obrigado, professor. Realmente falta-nos apenas 5 minutos para nós terminarmos este nosso encontro teológico sobre tipos de pregações para as igrejas reformadas. Professor, uma outra pergunta que tem se perguntado. As igrejas neopentecostais e as igrejas liberais, será que são fiéis às escrituras ou é mais um espírito de entretenimento? Eu preciso tomar bastante cuidado e reforçar a palavra neopentecostal. Ok. Sim, neopentecostal. Essa terceira onda de pentecostalismo, ela é idólatra. E existem muitas pessoas que pensam que estão servindo a Deus. Que estão buscando a Deus. Mas quando você ignora a Escritura, e o neopentecostal ignora a Escritura, é a mesma coisa do liberal. O liberal também nega a Escritura. Como? Em um lado, o neopentecostal diz Escritura mais revelação. É Escritura mais experiência. O liberal fala, é Escritura mais sociedade. É Escritura mais coletividade. É Escritura mais interpretação. Lembra? Ninguém tem o direito de interpretar a Bíblia. É só a Bíblia que interpreta a Bíblia. Analogia da fé. Nós não estamos interpretando, nós estamos lendo a Escritura. E dizendo o que uma Escritura diz da outra. Ok. Mas não é a minha visão, não é o fato de eu falar línguas estranhas.
Sim. ao mesmo tempo que não é o fato da obra social, não é o fato de uma hegemonia cultural. Quando igrejas polarizam de um lado ou de outro, eu não posso dizer que não são salvos e não são eleitos. Ok? Lembra o que a confissão diz? Igrejas têm se afastado tanto da Escritura que chegam a ser consideradas sinagogas de Satanás. Ok. Mas lembra que Jesus chamou Pedro de Satanás também? Sim. Tá? Então, quando a gente identifica que uma igreja virou sinagoga de Satanás, não estamos emitindo julgamento sobre a eleição de cada indivíduo ali. Estamos dizendo que eles estão agindo errado. Então, se alguém está seguindo uma linha doutrinária que não atenta para a Escritura como única regra de fé e prática, como infalível, como inerrante, essa igreja já está rumo à morte. Tanto a morte do grupo, do corpo, a gangrena do corpo, quanto também a derrota individual. Ok. Acho que eu acredito que esse mesmo, a última pergunta. O professor muito bem disse que este é o método da reforma. As escrituras interpretam as escrituras, analogia da fé. Não há nenhuma contradição nas escrituras sagradas. Isto, quando enxergamos e forçamos as escrituras para dizer aquilo que nós queremos, isso é o efeito do pecado. Então, não é correto você pregar, dizer que essa é a minha interpretação, ou tem que dizer que é meu comentário, apesar de que às vezes esse comentário é errado, não é, professor? É verdade. Hoje em dia, muitos dizem, você tem o direito à sua interpretação e eu tenho o direito à minha. Isso é mentira, porque eu posso afirmar 1000 vezes que um elefante voa, mas isso só vai ser verdade se eu colocá-lo dentro de um avião. Na sua natureza, o elefante não voa. Eu ouvi uma história muito legal a respeito de algo que aconteceu em Angola. E contava a história, e eu não sei se eu vou... Se eu erro, mas contava a história de que uma professora na sala de aula estava falando a respeito de animais que voam. E dizia a história de que o menino era filho de um general que durante a Revolução, durante a guerra, tinha tido muita força, mas o general não era uma pessoa muito inteligente. Conta ali que, de repente, o menino virou e disse que o jacaré... Está dando um eco. Diz que o jacaré é um animal que voava. E a professora falou, mas quem que falou isso para você? E ele falou, foi meu papai. Ela falou, bom, jacaré voa. Bem baixinho, mas voa. Não dá para discordar. Estaria sendo indelicado. Mas não existe uma interpretação individual. Existem coisas que estão em aberto. Como, por exemplo, por que alguém vai tentar fazer doutrina do espinho na carne de Paulo? Paulo era cego, Paulo era pecador, tinha uma pessoa que falava mal de Paulo. Não interessa o espinho na carne de Paulo. O que interessa? A minha graça te basta. Realmente. Então, alguns textos, e quando você lê a Bíblia compreendendo o seu contexto, você vai perceber que eles não estão sendo contrários. Então, um exemplo rápido. Se não responde o louco segundo a sua loucura, responde o louco segundo a sua loucura. Alguém vai dizer, pastor, já está contradizendo.
Eu digo, não, é simples. Olha, se você for louco que nem o louco, você está errado. Então, responda ele do jeito que o louco vai entender. Sim. Você tem que entrar na língua para entender o que ela disse. No Brasil, a gente fala, está chovendo canivetes. Quer dizer, a chuva está forte. Nos Estados Unidos, diz, está chovendo cães e gatos. Eu não sei como que se diz na Angola, mas cada lugar tem uma referência, um jeito de falar. Então, a Bíblia, muitas vezes, ela vai apresentar essas fórmulas de redação. Ok. E, professor, realmente, há uma situação que tem se levantado, este é também um dos tópicos da igreja, o sermão cristocêntrico. Será que o sermão cristocêntrico, porque está a falar de Cristo, só vamos nos basear no Novo Testamento, já que na nossa teologia reformada, nós falamos de Gênesis e Apocalipse. Cristo está quase em todas as etapas, na teofania, a cristofania, isto também nós acompanhamos. Será que quando falamos da pregação cristocêntrica, nos baseamos somente no Novo Testamento? De maneira alguma, não. Se você basear-se somente no Antigo Testamento, você está ignorando toda a história do significado de Jesus. Você está cometendo o mesmo erro que os fariseus cometeram. A exposição precisa ser cristocêntrica e esse termo também precisa ter uma conversão. Se você retirar Cristo da Trindade, ele deixa de ser Cristo. Se você retirar o Espírito da Trindade, ele deixa de ser Espírito. Então, se você... Deus é Pai. A gente tem de ir aí para uma discussão de Agostinho ou Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dizia que você chega a Deus pelos seus sentidos. E aí chega... A razão. Agostinho de Hipona vem e fala, não, você não pode chegar a Deus porque Deus é Espírito. Seus sentidos não conseguiriam senti-lo. Precisa que ele se revele. Você não pode, quem vê a Cristo vê ao Pai. Então, a revelação de Deus, ela é cristocêntrica porque ele é o único que revela a Deus. E ela é pneumática, ela é espiritual, porque é o Espírito que hoje nós temos que testifica de que Jesus é Deus. Amém. Então, a cristocentricidade da pregação, ela precisa ser identificada em toda a Bíblia, Antigo e Novo. Tá? Mas não é só Cristo. Só lhe deu glória. Mesmo. Glória a Deus. Ele é a glória do Pai. É mesmo isso. Por isso é que você pode pregar realmente o Antigo Testamento, falar de Moisés, mas se você não colocar Cristo, quase você está a tirar o capitão do campo. Você deu uma aula de história. É isso. Tá bem, professor. É isso. Se o professor pode continuar assim. Eu cresci num bairro de predominância judaica nos Estados Unidos. Ok. Meus amiguinhos eram todos judeus. Eles iam à sinagoga fazer escola bíblica. E quando eu estava no seminário, eu falei que eu conhecia muito bem o judaísmo por causa dos meus amiguinhos. E os colegas falavam assim, nossa, que bênção, você conhece melhor então? Eu falei, não, porque o judaísmo é morto. O judaísmo que cresceu no exílio e no período pós-exílico
O judaísmo que não ouviu a voz de Deus por 400 anos estava morto pelos saduceus e pelos fariseus. Esse judaísmo, ele é uma caricatura da fé de Deus. É só o remanescente fiel, é somente aquele Simeão que pegou Jesus e falou, este é. É somente o filho de Jesus que olhou para Jesus e falou, este é o cordeiro que Abraão matou. Esse é o que vai tirar o pecado do mundo. Aquele só apontava para isso. Então, esse judaísmo não adianta se você não olhar para Cristo. Ok. Muito obrigado, professor. É um grande prazer realmente ouvir o professor Daniel Charles Gomes. Por sinal, ele é especialista nessa área de homilética. Ele fez o seu PhD lá no Tóquio. Por isso é que está conosco a falar sobre tipos de pregações para as igrejas reformadas. E, por sinal, também será o nosso convidado na nossa conferência que nós teremos em agosto, no fim de agosto. O professor vai estar conosco, vai falar sobre pregação, a teologia bíblica e a pregação, vai ser nosso convidado. E nós estamos muito felizes porque só com essa partilha do conhecimento teológico é que poderemos atingir muita gente e graças à tecnologia, mesmo que a teologia antiga dizia que toda a matéria é má, mas para nós não há nada o que é de Satanás, toda criatura é de Deus, nós não somos marquianismo. Então, professor, olhando nisso, e é mesmo terminando, qual é a experiência que o professor tem ali no Japão, principalmente uma região, a Ásia quase toda, é budista, confucionismo, hinduísmo. Como é que o professor consegue fazer o trabalho missionário nessas áreas? Visto que na Índia há uma perseguição muito terrível do cristianismo, muita gente tem morrido, sim. O Japão é uma realidade muito diferente de qualquer outro país. Amém? Veja bem que o Japão tem uma porcentagem menor, 0,8%, 0,8% de pessoas que se professam cristãos. E isso é dividido entre católicos romanos, testemunhas de Jeová, adventista, mormon e cristãos. Compõe 8,8%. Já é bom sinal. A massa predominante é shintoísta e budista. Ok. E o que acontece é o seguinte: para o Shinto e para o budismo, o cristianismo é até uma boa religião também, é mais um Deus. Ok. A palavra que se traduz para Japão é Nihon. E Nihon é a terra dos deuses. Ok. Aqui todo mundo é Deus. Tudo vira Deus. A grande questão é que há uma luta para ver quem é o Deus mais forte. E, culturalmente, para o budismo, Jeová é um Deus fraco. Por quê? Quem perdoa demonstra fraqueza. A pessoa que perdoa, ela está demonstrando fraqueza, ela não é firme com a lei. Por isso existe o suicídio ritualístico. Se você falha com a lei, você paga pelo seu pecado com a vida. Então, há a primeira experiência que precisa ser tida no campo no Japão, que é diferente do resto da Ásia, é você ganhar o direito de ser ouvido. O japonês vai precisar entender que você sabe, você está apto a falar com ele. A segunda coisa é você vai ter de descobrir como e por que a religião japonesa ela está intrinsecamente ligada com a nacionalidade e o fanismo,
com o ser japonês é ser Shinto. Ok. Então, o cristianismo é estrangeiro. Você precisa abdicar da sua nacionalidade. Só que isso é muito difícil, porque a religião já está entranhada de vir. Então, algumas coisas. Primeiro, discipulado, caminhar juntos, e você não pode tentar falar do evangelho. Ok. Estar disponível e mostrar o seu evangelho. Ok. E a minha dissertação, a minha tese de doutorado, ela foi a pregação expositiva, a aceitação e a rejeição no Japão moderno, onde eu analiso os pontos, por que foi aceito, onde foi aceito e por que foi rejeitado. Então, essa caminhada, ela parte, primeiramente, da identificação coletiva, porque é muito importante que o japonês se encontre enquanto corpo. Então, ela precisa ter o seu início na coletividade. Nessa coletividade, a função de ouvir o Deus verdadeiro. Ouvindo o Deus verdadeiro, compreender, e aí é o toque do Espírito Santo que nos convence do quê? Do pecado, da justiça, do juízo. Então, essa é a base para a missão no Japão. Amém. Tá bem. Então, professor, eles não têm a mesma cultura como o islamismo. Quando alguém se converte para o cristianismo, perde os seus direitos. Isso não acontece com os japoneses, não é, professor? Não, eles aceitam. Aí eles podem ser até rejeitados pela sociedade. Mas não tem problema, cada um tem a sua verdade. Ok. E o importante é que eles fiquem livres, isso é que é mais importante, do que sofrer uma perseguição e até o fim criar morte. Alguns países são assim. E note que o Japão já passou por 3 inquisições. Onde os cristãos foram torturados, onde os cristãos foram crucificados. Houve muita perseguição. Esse sentimento coletivo, ele é cruel. Há um ditado aqui, que é: o prego que levanta a cabeça para fora da tábua precisa de uma martelada. Qualquer pessoa que se levante precisa de uma pancada. Então, ninguém é solitário, é tudo a comunidade. Ok. Tá bem, professor. Muito obrigado mesmo por aceitar. Já é muito tarde. Lá no Japão já são quase 23 horas e 27 minutos. Exato. E nós aqui 15 horas e 27 minutos. Por isso, nós agradecemos ao professor, a todos que nos acompanham, mas vamos pedir para o professor ainda não sair, porque faremos algumas perguntas. E desejamos a todos, tanto no Brasil como no Japão, em Angola, um bom fim de semana abençoado e começar amanhã, o dia da semana, com o domingo abençoado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, meu querido. Foi uma grande honra estar com você. Tá bem, professor.